Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma jornada sonora onde transformamos páginas de livros em histórias vivas. Hoje, vamos explorar um território onde a genialidade matemática colide com a ganância humana. Onde o cheiro de cigarro dos cassinos de Las Vegas se mistura com o ar-condicionado estéril dos escritórios de Wall Street. Estamos prestes a desvendar os segredos contidos no livro A Fórmula da Fortuna, de William Poldstone. Esta não é apenas uma história sobre dinheiro, é uma história sobre informação, sobre o que sabemos. O que achamos que sabemos e como apostamos nossas vidas nessas crenças. Imaginem, se puderem, o verão de 1961. Estamos em Las Vegas. O ar é quente, seco e carrega a promessa de dinheiro fácil. Dois homens entram em um cassino. Eles não parecem os típicos grandes apostadores. Um deles é um jovem professor de matemática do MIT, magro, de óculos. Com a aparência de quem passaria o fim de semana resolvendo equações diferenciais. O outro é mais velho, com um olhar de curiosidade intelectual intensa. Eles estão prestes a fazer algo ilegal? Não, na verdade, não naquela época. Mas eles estão prestes a fazer algo que os donos dos cassinos consideravam impossível. Eles estão usando um computador vestível, escondido em um sapato, para prever onde a bola da roleta vai cair. Esses homens são Edward Thorp e Claude Shannon. E a colaboração entre eles é o ponto de partida para uma revolução que mudaria para sempre a forma como entendemos o risco e a riqueza. Para entender como chegamos a esse sapato computadorizado em Las Vegas, precisamos voltar um pouco no tempo e falar sobre um lugar mítico chamado Bell Labs. Nos anos 40 e 50, o Bell Labs era o centro do universo intelectual. Era lá que Claude Shannon trabalhava. Shannon é uma dessas figuras históricas que deveria ser tão famosa quanto Einstein. Ele é o pai da teoria da informação. Antes de Shannon, a comunicação era vista como algo físico, sinais elétricos viajando por fios. Shannon teve a audácia de dizer que tudo, desde a voz humana até uma imagem de televisão, poderia ser reduzido a bits, a uns e zeros. Ele provou que a informação podia ser medida, comprimida e transmitida sem erros, mesmo através de um canal ruidoso. Mas o que isso tem a ver com jogos de azar? Bem, Shannon percebeu que havia uma conexão profunda entre a transmissão de uma mensagem e o ato de apostar. Em ambos os casos, você está tentando separar o sinal, a verdade, a tendência, a carta que vai sair, do ruído, a aleatoriedade, a estática, a sorte. E foi no Bell Labs que outro cientista brilhante, John Kelly Jr., um físico texano que adorava armas e pilotar aviões, pegou as ideias de Shannon e as aplicou a um problema muito específico. Como um apostador com informações privilegiadas deve gerenciar seu dinheiro para maximizar sua riqueza a longo prazo sem nunca ir à falência? John Kelly desenvolveu o que hoje chamamos de critério de Kelly. A premissa é enganosamente simples, mas profundamente poderosa. Kelly imaginou um apostador que recebe dicas sobre corridas de cavalos através de um fio de telefone privado. No entanto, o fio tem ruído. Às vezes a dica está certa, às vezes está errada. A questão de Kelly era: quanto da sua banca, do seu dinheiro total, você deve apostar em cada corrida? Se você apostar tudo, mesmo com uma grande vantagem, uma única derrota o tira do jogo para sempre. Se você apostar muito pouco, seu dinheiro cresce devagar e você desperdiça sua vantagem. O critério de Kelly fornece o número exato, a fração perfeita da sua riqueza para apostar, equilibrando a ganância de crescer rápido com a necessidade de sobrevivência. É a fórmula geométrica do crescimento. E é aqui que nossa história começa a se entrelaçar com o mundo real. Edward Thorp, aquele jovem professor que mencionamos no início, leu o trabalho de Kelly. Thorp não estava interessado apenas em teoria, ele queria testar isso na prática. Ele olhou para o jogo de blackjack, o 21. Até então, todos acreditavam que a vantagem da casa era insuperável. O cassino sempre ganha, certo? Thorp, usando os computadores primitivos da época no MIT, provou o contrário. Ele percebeu que o blackjack não é um jogo de processos independentes como a roleta. O que acontece em uma mão afeta a próxima.
Se saírem muitas cartas baixas, o baralho restante fica rico em cartas altas, o que favorece o jogador. Thorpe criou a contagem de cartas. Mas saber que você tem a vantagem é apenas metade da batalha. A outra metade, a parte crítica, é saber quanto apostar. E foi aí que ele aplicou o critério de Kelly. Quando a contagem estava a seu favor, ele apostava alto. Quando estava contra, ele apostava o mínimo. O sucesso de Thorpe foi estrondoso e aterrorizante para os cassinos. Ele teve que usar disfarces, nomes falsos e até enfrentou ameaças físicas. Mas o que realmente torna essa história fascinante é a conexão com o submundo. Para financiar suas primeiras incursões em Reno e Las Vegas, Thorpe aceitou o dinheiro de 2 investidores ricos de Nova York. Um deles era Manny Kimmel. Kimmel não era apenas um homem de negócios, ele tinha laços profundos com a máfia, com figuras como Long Svillman, um gangster de Nova Jersey. Imaginem o contraste, o professor de matemática polido, explicando probabilidades e variância. Sentado ao lado de um homem que vivia no mundo da extorsão e dos jogos ilegais. Kimmel queria saber se o sistema funcionava. E quando viu Thorpe transformar dinheiro em mais dinheiro sistematicamente, ele ficou viciado. Mas havia um choque de culturas. Kimmel, o jogador compulsivo, queria apostar mais, queria seguir a intuição. Thorpe, o cientista, insistia na disciplina fria da fórmula de Kelly. Se a fórmula dizia para apostar 5% da banca, você apostava 5%, nem um centavo a mais. Essa disciplina é o que separa os vencedores dos perdedores a longo prazo, e é um tema recorrente em todo o livro. A fórmula de Kelly não garante que você vai ganhar todas as vezes. Pelo contrário, ela garante que você vai experimentar uma volatilidade selvagem. Seu patrimônio vai subir e descer drasticamente. Mas, matematicamente, se você tiver a vantagem em seguir a fórmula, é impossível ir à falência e, a longo prazo, você terá mais dinheiro do que qualquer outro sistema de apostas. Agora, vamos transpor essa lógica dos cassinos enfumaçados para os arranha-céus de Wall Street. Depois de conquistar Las Vegas, Thorpe percebeu que o maior cassino do mundo não estava em Nevada, mas em Nova York. Ele voltou sua atenção para o mercado de ações. Naquela época, a teoria econômica predominante era a hipótese do mercado eficiente. Economistas renomados como Paul Samuelson e Eugene Fama argumentavam que os preços das ações já refletiam todas as informações disponíveis. Portanto, era impossível bater o mercado consistentemente. Eles diziam que tentar escolher ações vencedoras era como um macaco jogando dardos em uma lista de empresas. Thorpe, no entanto, olhava para o mercado e via o mesmo que via nas mesas de blackjack: ineficiências. Ele via preços que não faziam sentido, especialmente em derivativos e warrants, que são direitos de comprar ações a um certo preço. Ele começou a usar a matemática para identificar essas discrepâncias. Ele fundou a Princeton Newport Partners, o primeiro fundo de hedge quantitativo da história. E adivinhem? Ele usou o critério de Kelly para gerenciar o risco. Durante quase 2 décadas, o fundo de Thorpe teve retornos espetaculares, sem nunca ter um ano de prejuízo significativo, destruindo completamente a ideia de que o mercado era perfeitamente eficiente. Mas aqui entra o grande debate intelectual que permeia o livro. De um lado, temos os Kellyanos, Thorpe, Shannon, Kelly, que acreditam que se você tem uma vantagem matemática, deve explorá-la agressivamente para maximizar a riqueza geométrica. Do outro lado, temos os economistas acadêmicos, liderados por Paul Samuelson. Samuelson odiava o critério de Kelly. Ele argumentava que a fórmula era muito arriscada para seres humanos normais. A maioria das pessoas, dizia ele, tem uma utilidade marginal decrescente para o dinheiro. Isso significa que o primeiro $1.000.000 que você ganha muda sua vida, mas o segundo milhão vale menos em termos de felicidade. E o terceiro ainda menos. Portanto, por que arriscar perder o que você já tem para ganhar algo que vai lhe trazer pouca satisfação adicional? Samuelson usava palavras de uma sílaba para zombar dos defensores de Kelly, chamando-os de falaciosos. Ele acreditava que o objetivo do investimento não era ter a maior pilha de dinheiro no final da vida, mas sim maximizar a utilidade.
ou a satisfação, ao longo do tempo. É um debate fascinante porque ambos os lados estão tecnicamente certos, dependendo do que você valoriza. Se você quer ser o mais rico possível e tem estômago de aço para aguentar perdas temporárias de 50% ou mais, Kelly é o caminho. Se você quer dormir tranquilo à noite e garantir uma aposentadoria confortável, Kelly pode ser uma viagem montanha-russa que você não quer experimentar. E falando em montanha-russa e desastres, não podemos deixar de falar sobre o lado sombrio dessa busca pela fórmula perfeita. O livro nos apresenta a ascensão e queda do Long Term Capital Management, o LTCM. Este fundo de hedge foi o Dream Team das finanças nos anos 90. Eles tinham dois vencedores do Prêmio Nobel de Economia, Robert Merton e Myron Scholes, trabalhando para eles. Eles usavam modelos matemáticos complexos para encontrar pequenas discrepâncias nos preços de títulos ao redor do mundo. Era como apanhar moedas no chão na frente de um rolo compressor. O problema do LTCM foi a arrogância e o esquecimento das lições de Kelly. Eles tinham uma vantagem, sim, mas era uma vantagem pequena. Para ganhar muito dinheiro, eles precisavam alavancar. Eles pegaram emprestado quantias astronômicas de dinheiro para aumentar suas apostas. A fórmula de Kelly dita que, se sua vantagem é pequena, sua aposta deve ser pequena. Mas o LTCM apostou a casa, a fazenda e o carro. Eles acreditavam que seus modelos matemáticos tinham eliminado o risco. Eles achavam que eventos raros, os chamados cisnes negros, nunca aconteceriam. Mas em 1998, a Rússia deu calote em sua dívida. Os mercados globais entraram em pânico. As correlações que os modelos do LTCM diziam ser impossíveis começaram a acontecer todas ao mesmo tempo. O fundo implodiu de uma maneira tão espetacular que ameaçou derrubar todo o sistema financeiro global. O Federal Reserve teve que intervir. Foi a prova definitiva de que a inteligência pura, sem uma gestão de risco adequada, sem a disciplina do critério de Kelly, é uma receita para o desastre. Enquanto Thorpe sobreviveu e prosperou por décadas porque sempre protegeu seu lado negativo. Os gênios do LTCM foram varridos porque acreditaram demais na sua própria infalibilidade. É interessante notar também a conexão com Michael Milken e Ivan Buesky. Figuras que aparecem na narrativa como exemplos de como a busca por vantagem pode cruzar a linha da legalidade. Enquanto Thorpe buscava vantagem na matemática, Buesky buscava vantagem na informação privilegiada e legal. Ele queria saber quem ia comprar quem antes que o mercado soubesse. Isso é trapaça, não investimento. Mas ilustra o mesmo princípio básico: o mercado só pode ser batido se você souber algo que os outros não sabem. A questão é como você obtém esse conhecimento. Thorpe obtinha através de processamento superior de dados públicos, Buesky obtinha através de suborno e espionagem. Ao longo do livro, somos levados a refletir sobre a natureza do acaso. Claude Shannon, em seus últimos anos, aplicou suas teorias ao mercado de ações de uma maneira diferente. Ele e sua esposa Beth analisavam empresas de tecnologia. Eles compraram ações de empresas como a Hewlett-Packard e a Teledyne quando eram pequenas e as seguraram por décadas. O portfólio de Shannon teve um desempenho que faria inveja ao Warren Buffett. E, curiosamente, Shannon nunca usou a fórmula de Kelly para seus investimentos pessoais em ações. Por quê? Porque ele sabia que no mercado de ações, ao contrário do blackjack, você nunca sabe exatamente qual é a sua vantagem. As probabilidades são estimativas, não certezas matemáticas. E quando você não tem certeza da sua vantagem, o critério de Kelly diz para ser cauteloso. A história termina, mas as lições permanecem. O mundo financeiro moderno é construído sobre os alicerces estabelecidos por esses homens. Os fundos quantitativos de hoje, que negociam em milissegundos, são os netos espirituais do computador de sapato de Thorpe e Shannon. Mas a lição mais valiosa de A Fórmula da Fortuna não é uma equação complexa. É uma lição sobre humildade e gestão de risco. O livro nos ensina que para ganhar, primeiro você precisa não perder. Você precisa sobreviver. A fórmula de Kelly é, em última análise, uma ferramenta de sobrevivência.
Ela nos diz para sermos agressivos quando temos certeza, mas também nos obriga a admitir que nunca temos certeza absoluta. Ela pune a arrogância com a ruína. O jogador Kelly ideal é aquele que tem a coragem de suas convicções, mas a prudência de nunca apostar o suficiente para ser eliminado do jogo se estiver errado. E há também o aspecto humano. Vemos personagens como John Kelly, que morreu jovem demais, subitamente, no auge de sua carreira, lembrando-nos de que a vida em si é o evento aleatório final. Vemos a obsessão de Thorpe, não pelo dinheiro em si, mas pelo desafio intelectual de resolver o quebra-cabeça. E vemos a tragédia daqueles que, seduzidos pela promessa de riqueza infinita, esqueceram que os mercados são compostos por pessoas. E as pessoas entram em pânico. Ao fecharmos este livro, ficamos com uma visão do mercado financeiro não como um lugar de eficiência perfeita, mas como um ecossistema complexo, cheio de ruído, onde sinais de lucro estão escondidos esperando para serem descobertos. A riqueza não vai para quem assume mais riscos cegamente, nem para quem evita todos os riscos. Ela vai para aqueles que, como Thorpe e Shannon, conseguem medir a diferença entre o que o mundo pensa que vai acontecer e o que a matemática diz que provavelmente acontecerá. Então, qual é a grande conclusão para nós, meros mortais que não somos gênios da matemática do MIT? Talvez seja a de que devemos procurar nossas próprias vantagens na vida e na carreira. Onde é que sabemos mais do que a média? Onde temos uma informação ou habilidade única? É aí que devemos apostar nossos recursos. Mas sempre, sempre, mantendo uma reserva de segurança. Porque a única certeza no jogo da vida é a incerteza. Espero que tenham gostado desta imersão em A Fórmula da Fortuna. É uma história que nos lembra que a matemática é uma linguagem poderosa, capaz de descrever desde a transmissão de um telefonema até a flutuação de uma ação, mas que, no final das contas, o fator humano, o medo, a ganância, a disciplina, é o que determina o resultado final. Obrigado por ouvirem e até a próxima exploração literária.